A morte de João Batista, Marcos 6, 14 a 29. O que a gente pode aprender com esse texto? Esse é um texto muito rico, meus irmãos, muito rico. E poderíamos nos apropriar de diferentes aspectos deste texto. Eu vou focar em um aspecto. Então, não estarei esgotando todas as possibilidades que nós temos deste texto muito especial. O aspecto que eu estarei destacando é um aspecto que trata do Herodes, especificamente do Herodes. O que estava acontecendo com Herodes nessa história? Né? Se vocês repararam, ele vai para frente e para trás. O Herodes que autoriza o assassinato de João Batista, se a gente lê alguns versículos, nos chama a atenção o quanto ele gostava de João Batista e ao mesmo tempo não gostava. Percebemos em Herodes uma grande dúvida com respeito a João Batista. E neste aspecto da dúvida de Herodes é que nós queremos fazer a nossa reflexão, pensando em dúvidas na nossa vida, em dúvidas que nós também temos hoje, com respeito à nossa vida, com respeito a Deus, com respeito a muitas questões que nós nos debatemos diariamente. Dúvidas é o tema desta reflexão. E o meu primeiro ponto, gente, é conversar com vocês sobre o que as dúvidas fazem com a gente. Vemos alguma coisa disso no texto bíblico. Rei Herodes, governador da Judéia, governador da Galileia, no tempo do Império Romano, representante do imperador, colocado ali naquelas províncias para governar em nome de Roma, com muita liberdade, com muito acesso, escolhido para ser um representante de César. Um governante que precisava cuidar de poucas coisas, especialmente precisava cuidar de não pisar demais no calo dos seus súditos, das pessoas que compunham o seu governo. Tinha a preocupação de não estressar desnecessariamente, pressionar desnecessariamente o povo, mexer desnecessariamente com o povo, com as sensibilidades religiosas e culturais do povo, que não deveria inflamar o povo, justamente para evitar revoltas, para ter o povo mais tranquilamente sujeitado ao seu governo e, por conseguinte, ao Império Romano. Mas era exatamente o que Herodes fazia. De muitas formas. Com um governo irresponsável, com um governo preguiçoso, com um governo corrupto, que se preocupava muito mais com as suas riquezas, com as suas glórias pessoais, um governo que vivia de farra em farra de guardanapo, um governo que não olhava para o povo com justiça, com retidão e com sabedoria, e um governo que não se preocupava em ofender o povo nas suas sensibilidades e nos seus valores religiosos, como é o caso na história, quando vemos o Herodes se casando, se apropriando da mulher do irmão, da cunhada, tendo essa relação que aos olhos do seu povo, aos olhos dos judeus, era uma relação romântica, proibida, pecaminosa, incestuosa. E a única pessoa que se atrevia a falar diretamente contra Herodes, chamar sua atenção, anunciar o seu pecado, era João Batista, o primo de Jesus, o profeta. Vemos João Batista, em outras histórias, levantando sua voz contra os desmandos, contra os abusos da autoridade de Herodes. Na verdade, nós vemos que João Batista, como profeta, ele anunciava a lei de Deus, ele chamava o povo, a atenção do povo, não apenas ao Herodes,
ele chamava a atenção de todos. O porrete que bate em Chico, bate também em Francisco, segundo João Batista. Ele não tinha um viés ideológico, ele não fazia uma crítica predileta a um ou a outro. Denunciava o pecado de todos, dos mais humildes aos mais importantes e poderosos, como é o caso de Herodes. O resultado disso é que Herodias, a cunhada amante de Herodes, conseguiu com que João Batista fosse jogado na prisão. Mas não podia matá-lo. Não podia silenciar a voz de João Batista. Por quê? E aí, o versículo 20 desse texto é fascinante. Porque nos diz que Herodes gostava, tinha um fascínio com João. Tinha medo por um lado, mas gostava de ouvi-lo, diz o texto. Deixava pregá-lo, ouvia suas pregações. Fazia questão de chamá-lo de vez em quando, apesar das denúncias e da pregação de lei que João Batista fazia contra tudo e contra todos. Herodes tinha, por um lado, um gosto por João, por outro, um incômodo, uma repulsa. Herodes, diante de João, ficava perplexo, como talvez em nenhuma outra situação de sua vida. O verbo ali, palavra ali para perplexo é aporéu. E poréu é um verbo que significa caminhar numa estrada fazendo progresso, avançando num caminho. A, esse prefixo a, justamente fala de uma coisa negativa. Né? Então, aporéu é não conseguir seguir a caminhada, é ficar paralisado na estrada por uma indecisão, por ter dois caminhos, por estar numa encruzilhada, não saber para qual lado eu vou. Aporéu, a dúvida de não saber o que eu faço, para onde eu vou. Dúvida, gente, muito comum na nossa vida, muito comum. Dúvida acontece tanto na Bíblia como fora dela, tanto para quem está dentro da fé, caminhando como povo de Deus, como também para quem está fora da fé, para quem está, para quem não segue a Deus. Dúvida é algo que nós todos, seres humanos, temos que partilhar essa dificuldade. Marcos capítulo 9, por exemplo, nós vemos um menino com convulsões, foi trazido para Jesus curá-lo pelo seu pai, e Jesus disse: eu posso curá-lo, se você crer. E aquele pai diz: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Aporéu. Eu creio, mas não creio. Eu não creio, mas eu creio. O Salmo 73, que eu falei para vocês hoje, que é complexo, porque no começo o salmista justamente diz para Deus que não está entendendo nada, como é que as pessoas malvadas prosperam, e quem quer seguir a Deus sofre e tem cruzes e mais cruzes, e ele não consegue entender, ele quase joga a toalha dizendo: então eu não vou mais saber nada de Deus, não vou querer mais viver a minha vida na inocência, porque não vale absolutamente nada. Quando ele desperta e vê como no final das coisas, no final da história, Deus vai julgar a cada um de acordo as suas obras. E aqueles que fazem maldade e justiça não vão rir por último. Mas o salmista, nesse Salmo 73, vai dizer, já no começo do Salmo, ele se enxerga como alguém que o pé está resvalando. Olha a imagem da dúvida. Ele está de pé, mas está caindo. Ele está de pé, mas está quase perdendo o equilíbrio. Há uma vertigem, uma metáfora também para a dúvida. É isso que as dúvidas fazem com a gente. Nos paralisam, nos fazem cair, nos tiram o equilíbrio. O texto também segue e nós então fazemos uma outra pergunta.
Não o que as dúvidas fazem com a gente, mas o que nós devemos fazer com as dúvidas. O que nós somos chamados por Deus a fazer quando em dúvida. E tem algumas coisas que eu poderia destacar para você sobre isso. Gente, do ponto de vista da palavra de Deus, a gente não precisa enxergar as dúvidas necessariamente como algo negativo. Em muitos casos, elas são negativas. Em muitos casos, elas não fazem bem. Mas nem sempre. Parece que na Bíblia há um momento, há um lugar de permissão, há uma bênção por trás de um coração que luta com suas dúvidas. Enxergar as dúvidas como janelas de oportunidade. Porque Herodes teve uma oportunidade justamente com a dúvida que tinha, mas ele não aproveitou. Herodes era um cara miserável no fundo. Ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha status, ele tinha o que ele queria, mas ele, em muitos sentidos, era alguém sozinho. Porque para manter aquele poder, para evitar conspirações, ele acabou matando pessoas, ele acabou se afastando de pessoas. E ele podia estar rodeado de muitas pessoas em jantares e banquetes, mas ele internamente se sentia profundamente sozinho. E talvez por aí foi que João Batista o cativou. E João estava ali diante dele, e ele chegou a duvidar o Herodes, mas não aproveitou a dúvida como oportunidade. Ver o lado positivo de um momento de dúvida na vida. Talvez você ouviu só o contrário, talvez você só aprendeu de que as dúvidas só são negativas. Mas há um lado positivo. Judas do Novo Testamento, o autor da carta, o irmão de Jesus, vai dizer: sejam compreensíveis com quem está em dúvida. Como que dizendo, há algo positivo e bonito e há algo esperançoso em alguém que está em dúvida. Por isso, busquem compreender essas pessoas. Jesus, o próprio Jesus, não rejeita aquele pai que está diante dele em dúvida. Muitas vezes Jesus rejeitou pessoas que estavam super cheios de certezas, super convencidos de tudo. Em muitos momentos, as pessoas que tinham essa perspectiva da humildade que duvida, de que reconhece que não sabe tudo, está buscando, está na janela, aproveitando uma oportunidade. São pessoas as quais Jesus elogia, se aproxima e abençoa, como curou em Marcos 9 o filho do Senhor, que chegou para ele dizendo: eu não sei o que dizer e o que pensar. Às vezes eu creio, às vezes eu não creio. Dúvidas são oportunidades para a gente. E são oportunidades para a gente examinar as coisas mais importantes da vida, os alicerces de nossa vida. Examinar as coisas. Herodes, qual era o temor que ele tinha de João? Diz o texto que Herodes o temia. Como assim? Certamente Herodes não temia João por algum tipo de coisa que João podia fazer fisicamente contra Herodes. Era um temor interior, era um temor de alicerce da vida, era um temor que vinha porque João Batista apertava nos botões de Herodes mais profundo, ali onde está no fundo do coração como a gente toma decisões sobre a vida, como a gente interpreta a nossa vida, como a gente decide as coisas. Herodes tinha algumas certezas e João ia ali e botava um ponto de interrogação.
Dúvidas nos dão oportunidades de questionar, de investigar esses supervalores, esses super princípios que a gente muitas vezes tem muito firme na nossa vida e que talvez não são tão corretos assim. E João Batista foi sacudido nesse lugar profundo do alicerce da sua vida. João Batista agia com alguns parâmetros, com alguns valores, e ele viu em João alguém que tinha outros valores e outros parâmetros e outra autoridade e outra força de viver. E aquilo encafifou o Herodes. Sacudiu Herodes porque o Herodes viu em João alguém intrigante que não se movia com a mesma visão de mundo, a mesma visão de Deus, a mesma visão de ética, a mesma visão de ser humano, a mesma visão de fé e de amor. Será que é possível, se perguntava o Herodes, que esse cara está falando a verdade, esteja falando em nome de Deus de verdade? Dúvidas são, meus queridos irmãos e irmãs, oportunidades para a gente decidir, não apenas refletir, não apenas examinar, mas tomar decisões. E quem percebe isso no texto é a Herodias. A Herodias, vendo a dúvida no coração de Herodes, percebeu que ali era a sua chance de agir. Herodes nunca toma decisão nessa história com respeito a João. Fica processando e processando e processando suas dúvidas, ouvindo, apenas ouvindo. Herodias viu aquilo e ela toma uma decisão. E logo depois de ter mandado matar João, a consciência de Herodes lhe pesa. E ele ouve falar de Jesus e fica intrigado porque soa como João. Será que é João Batista? Será que é um espírito de João Batista que veio me atazanar do mundo dos mortos? Veja como Herodes, ao não tomar uma decisão que deveria ter tomado, tem a sua consciência constantemente perseguindo com a dúvida. E ele agora se torna fascinado, de certa forma, com Jesus, mas novamente não faz nada. Novamente lava suas mãos diante de Jesus. E a oportunidade da dúvida, a oportunidade de reflexão e de ação que Deus colocou na frente do Herodes, Herodes não aproveita. Tolkien, o autor daquele livro, filme Senhor dos Anéis, que é um dos meus filmes favoritos, o Tolkien, certa vez, ele falou da parte favorita para ele nos livros, na história, no filme. Muito interessante. E a sua parte favorita está no final do livro 2, do filme 2. E é quando Gollum está prestes a trair o Sam e o Frodo. Ele está prestes de levar os dois rapazes para aquele covil, aquela teia daquela aranha gigante, monstruosa. E eles não sabem que o Gollum está levando eles até aquele lugar da aranha. E quando o Gollum vai liderar os dois para a morte, ele os encontra dormindo. O Sam e o Frodo estão dormindo. E quando os encontra dormindo, algo acontece com o monstrinho, com o Gollum. E no livro diz que quando os olhos de Gollum ficam verdes, é o Gollum do mal. Mas quando o verde desaparece, é quando ele está raciocinando, ele está em dúvida, ele quer voltar a fazer o bem. E o Gollum, nessa cena, quando enxerga os dois mestres, meninos dormindo, o verde desaparece de seus olhos. E ele começa a balançar sua cabeça e falar consigo mesmo: eu não posso fazer isso. Ele está numa luta interior, como Herodes. Só que aí o Sam acorda e diz: o que você está tramando?
Nada, nada, não estou fazendo nada. E ele insiste, Sam, o que é que você está tramando, seu velho vilão? E o Gollum retrocede, e o brilho verde da maldade volta aos seus olhos. E o Tolkien escreve: o momento passageiro de transformar a sua vida passou sem voltar atrás. E o Tolkien diz que quando ele lê essa parte, quando ele relia essa parte nos seus livros, ele não conseguia ler sem derramar uma lágrima. A dúvida proporciona oportunidade de refletir, de decidir. Herodes não aproveitou. Gollum não aproveitou. Gente, nós não temos o poder, o controle sobre a nossa mente e o coração. A qualquer momento da vida, a gente pode estar aberto a fazer algo que a gente sabe que a gente precisa fazer, mas que a gente está com medo de fazer. Não pensemos que esta oportunidade vai ficar aberta para sempre, porque não vai. Nós não temos o controle da mente, do coração. Aquilo que a gente acha que a gente pode fazer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, aquelas decisões que alguma dúvida está trazendo ao nosso coração hoje e que a gente está postergando para daqui a 5, 6, 7 anos, muito cuidado. Porque às vezes são momentos passageiros que passam e não voltam atrás, especialmente com respeito às coisas mais importantes da vida. E aí o entregar-se a Deus, entregar ao poder de Deus, se arrepender, dar meia volta, metanoia, como dizia João Batista. Dúvidas são oportunidades de metanoia, de tomar decisões, porque a janela da oportunidade não ficará aberta para sempre. Não deixemos acontecer com a gente o que aconteceu com Gollum, o que aconteceu com Herodes. Um último ponto nesta reflexão: o que o Herodes nos ensina ou não nos ensina sobre como lidar com as dúvidas e aproveitar as dúvidas como oportunidades. Basicamente, eu tiro aqui do texto 2 coisas que estão implícitas, mas que eu trago à luz diante de vocês. A primeira delas: reconhecer a fonte das dúvidas, ou então reconhecer os teus medos, reconhecermos os nossos ídolos. Né? Ídolos, medo, fonte de dúvida, são aquelas coisas que nós colocamos como o principal da nossa vida, como a nossa fonte de salvação, como o nosso grande amor. Pode ser a nossa família, pode ser a nossa aparência física, pode ser o nosso peso, pode ser o nosso currículo, pode ser a nossa carreira, pode ser as causas e as lutas sociais que eu tenho e me envolvo. Ídolos muitas vezes, porque é nisso que eu boto o significado da minha vida. Herodias sabia disso. Herodias reconheceu onde estava o ídolo do Herodes e soube colocar uma armadilha justamente ali. E foi por isso que ela conseguiu ser eficaz em matar o João, porque Herodias sabia que para Herodes a sua persona, a sua figura de poder, de status diante das pessoas, Herodes não admitiria ser humilhado, jamais. Ele era um cara que gostava de festas, de luzir, ele era um cara que gostava de mostrar a sua riqueza e o seu poder. Herodes não permitiria ser abalado nessa reputação, porque ali estava o seu ídolo, na sua reputação diante dos outros, a sua figura pública de poder. E por causa disso, Herodes era um mero peão nas mãos de qualquer um, de qualquer opinião. Um escravo do medo de não perder seu poder e seu status, de ser humilhado. E é ali que a Herodias faz uma armadilha, porque ela coloca Herodes diante de uma promessa feita que ele não poderia voltar atrás, sem ser humilhado pelos outros. João Batista também tinha um alicerce, uma identidade em algo firme, mas não era em poder, não era no status,
não era na riqueza, não era na opinião dos outros. E por isso ele não tinha medo de perder estas coisas. João Batista havia colocado a sua fé, o seu amor em Deus. Era o aplauso de Deus e não dos homens que João Batista buscava. Só isso satisfaz. Fora isso, a gente será peões das pessoas, peões das circunstâncias. Já pensou sobre isso? Quais são os ídolos do nosso coração? Você consegue reconhecer onde está a fonte da dúvida? Onde está o seu medo? Se tem algum ídolo escondido dentro do seu coração. O Herodes não conseguiu fazer isso. Aí esteve sua ruína e ele ensina isso para a gente como um alerta. E um segundo ponto que nós aprendemos de Herodes, ou não aprendemos de Herodes, é a resolver as dúvidas com aquele a quem João apontava. Herodes começou a admirar João e fazia bem em fazer isso, mas deveria ter ido além. E deveria ter tido tempo de reconhecer aquele a quem João apontava. Aquele a quem João dizia, importa que ele cresça e eu diminua. Aquele a quem João dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se há algo que nós aprendemos desta história, a não seguir o exemplo de Herodes, mas seguir o exemplo de João Batista, é a resolver nossas dúvidas em Jesus. O próprio João teve dúvidas e perguntou para Jesus, é você mesmo o Messias? E creu nesse Messias. Resolva tuas dúvidas com ele também, com Jesus também. Fique firme nele. Não solte dele. Lute com Deus como o salmista lutou, mas agarrado das mãos de Jesus. E quando você não compreender a Deus em suas ações, olhe sempre para Jesus. Se chegar numa encruzilhada da vida, opte por Jesus. Opte por o que ele faria. Opte pelo que ele fez. Em qualquer uma de tuas dúvidas, olhe e te contente, te satisfaça com Jesus. Amém.